Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Quando pensa em relações internacionais, o que vem à sua cabeça? Além de viagens e outros idiomas, provavelmente você pensa em alguma atividade ligada à diplomacia de Estado. Mas sabia que existem diversos outros caminhos para os internacionalistas? Entre eles estão as relações governamentais e institucionais, área em que atua Marília Robles, nossa convidada de hoje na série especial do Primeira Jornada com ex-estudantes da SPM. A Marília se formou em RI em 2016. De lá para cá, atua em empresas como a Fiesp, Stone Pagamentos e Simpla, apoiando em agendas estratégicas e construindo relacionamento com o poder público para apoiar na formulação de políticas públicas eficazes. Atualmente, é gerente de relações governamentais da Heineken. Seja bem-vindo à Primeira Jornada, Marília. Oi, Zá, tudo bem? Primeiro, obrigada por me receber, obrigada aqui a todo o time SPM pelo convite. E vamos lá, estou à disposição. Legal, vamos bater esse papo para você contar um pouquinho mais pra gente sobre relações internacionais. Vamos começar do comecinho, Marília, assim, para entender de onde surgiu esse seu movimento em direção à sua carreira. Quando você era criança, você pensava no que você ia fazer quando crescer? Tinha aqueles sonhos? Teve alguma coisa que te levou a escolher o curso de Relações Internacionais? Zá, eu acho que quando criança, difícil alguma criança sonhar em trabalhar com relações governamentais. Eu acho que quando era criança tinha aqueles sonhos de criança, de ser cantora, astronauta e muitas outras coisas surgiram, mas o que me levou para as relações internacionais foi naquele momento entre 15 anos que a gente começa, né, uma busca bem inglória, né, com 15 anos que você quer ser pro resto da sua vida, e naquele momento eu fui buscar o que tinha a ver com as matérias que eu gostava na escola. Então, história, português, línguas, eu gostava muito de línguas, geografia. E aí, nessa busca, eu lembro de começar a pensar em relações internacionais. Outros cursos surgiram ali. E um dia, num sábado, sentada ali com o meu pai, a gente começou a falar sobre relações internacionais e se seria, de fato, o curso que eu gostaria de perseguir. E aí a gente olhou várias universidades, e eu acho que eu fiz Relações Internacionais muito mais pela SPM do que só pelo curso. Era um curso generalista, que eu achei que pudesse me ajudar, né, que fosse uma busca menos em caixinhas muito fechadas. Então eu achei muito interessante por ser um curso mais generalista, a SPM ela ia me permitir entrar em contato com outras áreas, então fui nessa escolha muito pelas matérias que eu gostava e pelo que a SPM, esse curso generalista, poderia me proporcionar a nível de carreira a longo prazo. Legal, é até um ponto legal, Marília, você trazer isso, porque realmente é uma escolha muito inglória, né? Tão novinho a gente tem que saber o que vai fazer. Então é legal você contar sobre esse processo de você achar esses pontos que te interessavam e isso te direcionar, até para dar algumas dicas para quem está ouvindo a gente, né, gente? É difícil para todo mundo, então vamos cada um entender o caminho que faz. E Marília, hoje você atua como gerente de relações governamentais. O que geralmente você faz essa função? Explica pra gente um pouquinho do seu papel hoje na sua área na Heineken, né? Que você está hoje na Heineken. Conta um pouquinho pra gente como funciona. Eu acho que, assim como um profissional de relação governamental em qualquer empresa, o nosso papel ele é defender os interesses da empresa e representá-la sobre qualquer desafio e oportunidade com o poder público. E o que isso quer dizer, né? Eu tenho um papel voltado para alguns estados e municípios, então, no meu caso, né, eu atuo mais com Sul e Sudeste. Isso quer dizer que eu estou ali olhando para os projetos de lei a nível estadual, municipal e federal, às vezes, mais focada em Sul e Sudeste. Então, eu tenho ali a representação da Heineken frente a governo do estado. A gente pode falar de governo do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também a nível municipal. Em linhas gerais, o que a gente faz, eu e minha equipe, é, de fato, assim, olhar para oportunidades quando a gente olha para a estratégia da empresa e também para quais desafios
que a gente pode ali auxiliar a companhia. Eu acho que isso acontece em muitas empresas, quando você fala de relações governamentais, e no caso da Heineken, algo muito interessante é porque é, de fato, olhar para as oportunidades de acordo com a estratégia. A Heineken tem as estratégias públicas até a nível global, e muitas delas relacionadas à sustentabilidade, que eu acho um tema super, além de importante, a empresa, ela de fato se dedica muito às suas metas e compromissos públicos. E eu e minha equipe, a gente está ali olhando do ponto de vista governamental para políticas públicas de sustentabilidade e meio ambiente. Então, para mim é muito legal, eu gosto muito do tema, inclusive eu faço um MBA em ESG na SPM, então está muito conectado com o meu propósito, visão de mundo, e a gente consegue, junto ao poder público, tanto a nível setorial quanto empresa, apoiar o desenvolvimento dessa agenda, olhando para a Heineken e para nível Brasil. Muito legal, e é legal você trazer também esse ponto que você conseguiu dentro disso acessar um lugar que faz sentido para você, né? Que tem a ver com a sustentabilidade, com esse olhar para o mundo que eu acho tão necessário hoje em dia. Então, dá para a gente ir caminhando dentro da nossa carreira e buscando coisas que fazem sentido com quem a gente é, né? O que a gente acredita. Isso é muito, muito legal. Pensando nisso também, Marília, o que você acha? A gente já está falando um pouquinho disso, né? Quais são as soft skills que você considera fundamentais para quem trabalha com relações internacionais? Assim, o que você acha que é importante ter dentro de si? Para relações internacionais, eu diria que, e aí eu acho que o legal também de relações internacionais é que você pode trabalhar com N setores, né? Então, você podendo trabalhar em relações internacionais desde também dentro do poder público, tem gente que faz RI e quer ir para Itamaraty, tem gente que faz RI e trabalha com marketing, né? Então, uma coisa muito legal que eu acho das relações internacionais é justamente esse olhar generalista. É um curso mais generalista, que te proporciona visões de mundo muito distintas, né? Então, vamos supor que durante o seu curso você vai ter uma aproximação maior com estudos americanos, e aí você se apaixona pela história do México. Poxa, você pode trabalhar na Câmara Brasil-México, mas você também pode trabalhar numa operação internacional de uma empresa multinacional que olha para a Latam. Acho que a questão, né, de ser generalista, de ser um bom ouvinte também, é muito importante para um profissional de relações internacionais. É um bom comunicador, então, na mesma medida que você ouve bem, você se comunica bem porque você é um bom ouvinte, você aprende rápido, então acho que um fast learner é uma coisa importante. E esse olhar analítico e estratégico, criar cenários de forma muito rápida, por meio dessa leitura rápida de cenários, o bom ouvinte entra aí também. Está muito alinhado, né, com o próximo passo que você quer tomar. Então, o bom comunicador passa por isso também. Você tem que saber o que você quer comunicar. Comunicar por comunicar, falar por falar, de forma alguma, né? Então, ouvir muito bem, criar esse cenário e comunicar o essencial, comunicar aquilo que faz sentido, independente de onde você trabalha, né? Numa empresa, no setor público, no terceiro setor também. Bem legal, acho que é importante quem está ouvindo se interessar entender essa parte da escuta que você pontuou tanto aqui, né? Você ser um bom comunicador é saber ouvir, é prestar atenção nos detalhes, porque constantemente você vai estar aí fazendo uma ponte, né? Entre dois polos ali ou mais, enfim. Entender qual mensagem cada lugar está passando, tentar traduzir isso de uma forma efetiva. Acho bem importante esses pontos aí. O papo tá bom, mas a gente precisa fazer um intervalo. A gente volta em instantes para continuar a conversa com a Marília. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. E Marília, quando você entrou na faculdade, você já pensava em trabalhar com relacionamento governamental? Como foi esse processo, esse caminho? Como esse caminho foi se abrindo para você? Definitivamente não. Assim, quando eu entrei na faculdade, acho que muita gente, quando entra em RI, pensa como eu pensava, eu queria trabalhar na ONU.
Eu olhava a ONU e falava, nossa, eu quero salvar o mundo, RI vai me permitir isso em 2 anos. E eu acho muito interessante que você entra na faculdade e depois você entende um pouco mais como é o mundo, né? Então, o que aconteceu comigo foi que eu dei tempo ao tempo, estudei, aproveitei o começo da faculdade. Eu acho que a SPM consegue garantir isso para o estudante, porque os 2 primeiros anos são integrais, né? Pelo menos na minha época eram. Então, você acaba abrindo bastante os horizontes e aproveitando esse cardápio multidisciplinar que estava ali sendo colocado para mim, eu de fato aproveitei tudo que a SPM poderia trazer para mim. E teve um momento na minha graduação que eu achei que eu fosse acabar trabalhando com marketing, porque é um campo forte da SPM e super interessante, que para mim também foi muito importante e é hoje, né, na minha carreira. Eu pensei também no momento em trabalhar com relação com o investidor, porque a graduação de RI te permite graduar especialista, né, com uma minor, ou em relação governamental ou em relação com o investidor. E, para surpresa de muitos, eu me especializei em relação com o investidor. Eu não fiz a minor de relações governamentais. Então, eu achei que eu fosse trabalhar até numa questão ali mais de finanças ou relacionada a mercado, né? Então, o que aconteceu foi que eu tive espaço para experimentar muitas carreiras, né? Vontades diferentes. E o legal é que, como o caminho de Helgov se abriu para mim, é que eu acho que eu sempre gostei muito de política, por mais que eu não percebesse. E o meu perfil, ele se colocava à medida que eu fazia entrevista ou que eu me relacionava com as pessoas dentro da faculdade. Então, gostando de política e gostando desse olhar generalista, meu primeiro estágio foi numa Câmara de Comércio, e foi na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Então, é inerente, você tem contato com política, você tem contato com o diferente, com embaixadores, e aquilo foi me despertando uma questão de, poxa, isso aqui é interessante, tem como mudar o mundo de outras formas, que não só na ONU. E aí foi se abrindo esse campo para mim. Depois outro estágio, até que, de fato, o meu primeiro trabalho sem ser estágio, né? Eu, de fato, comecei a trabalhar com relações institucionais. E eu me apaixonei por o tamanho que pode ser a área, por quão estratégica ela é dentro de uma empresa, e é muito. E aí eu continuei nela até hoje. Muito legal, acho super rico a gente ouvir aqui dos nossos entrevistados esse trajeto, né? Porque quem está ouvindo ainda não tem a percepção, como você falou, de que às vezes você entrar na universidade, na faculdade, vai te abrir várias possibilidades, né? É no caminho, né? Não é, na verdade, você não tem isso tão definido antes. E aí, como você falou, você foi ali descobrindo dentro da SPM as possibilidades, né? Entendendo que você realmente se conectava e gostava, e descobrindo que gosta de política, né? Uma coisa também, várias descobertas vão acontecendo ao longo desse caminho. Então, acho que é super legal a gente pontuar isso para até quem está ouvindo entender, se tranquilizar, ficar menos ansioso também, né? E Marília, conta pra gente como que foi que Relações Internacionais te ajudou no seu dia a dia, te ajuda hoje, essa vivência, né, na faculdade, na SPM, te ajudou a tornar você quem você é hoje. Conta pra gente o que você acha que te agregou isso. Olha, Zá, eu acho que eu falei muito dessa palavra, né? Mas essa questão generalista e de uma abertura para o mundo real que a SPM me deu, ela de fato é um diferencial assim no mercado. Até quando eu vejo outros profissionais da SPM em outras empresas, de fato mudou a minha trajetória. Como eu comentei, né, eu formei com essa minor de relação com o investidor, que também me ajudou muito. E no caso, eu queria trabalhar em empresa, né? Então, de fato, eu mudei completamente de ONU, eu fui para querer trabalhar em empresa, e nesse sentido, esse olhar generalista para o mercado, de como o mercado enxerga uma comunicação, uma notícia, um dado, aquilo realmente me ajudou muito. Essa minor, eu acho que a gente aprende muito como a melhor forma de comunicar de acordo com o seu público, com quem você está conversando. Então, no meu caso, eu preciso me comunicar muito bem com meu stakeholder externo,
né, com o meu secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário de Meio Ambiente, a secretária de Fazenda do Estado, e eu também tenho que me comunicar muito bem com minha diretoria, minha vice-presidência. Então eu acho que a SPM me trouxe essa bagagem de conseguir ler cenários e saber a melhor forma de me comunicar. Eu acho que, além de fazer um bom trabalho, você tem que saber fazer isso, porque um belo trabalho técnico, ele jamais se sustenta se você não o comunica da melhor forma. E eu acho que, assim, os alunos que podem estar ouvindo vão entender isso plenamente, né? Quando você faz uma super apresentação, sabe muito bem o tema, mas na hora, putz, você trava ou não comunica aquela coisa que era o ponto-chave. Quando você está na faculdade, claro que tem aquela colher de chá, né? Mas você já consegue sentir que, poxa, preciso trabalhar nessa questão ali da comunicação. Então, eu acho que a SPM e o curso de RI me ajudaram muito nisso. E hoje, como isso me formou como profissional, eu acho que todos esses cuidados importantes da SPM me trouxe, de palavreado do mercado, o gosto por dados e números, de fato me tornam quem eu sou hoje. E também a SPM me trouxe muito aprendizado, visão de negócio e networking. Eu acho que na SPM as pessoas conseguem perceber que é uma grande oportunidade você estar lá. É uma oportunidade do ponto de vista, poxa, nem todo mundo tem esse benefício de estar na SPM, e também você tem contato com tudo quanto é tipo de gente. E esse tudo quanto é tipo de gente pode te ajudar muito na sua carreira. O começo da minha carreira se deu, eu acho, assim, pelo ótimo relacionamento que eu tinha também com meus colegas e professores. Então, um dos meus estágios foi um professor meu, muito querido da SPM, o Pimenta, que me indicou. E aquilo abriu meus horizontes e também me mostrou que estar bem relacionado, conectado é muito importante, independente do mercado que você escolhe trabalhar, uma vez trabalhando em RI. Então, eu acho que, sumarizando, é um pouquinho disso tudo. Bastante coisa, né? É bastante coisa, mas eu acho que é super legal isso, assim, de você falar muito sobre esse ponto aqui que você trouxe sobre ser generalista, né? Porque você vai se relacionar com, como você disse, pessoas muito diferentes, com linguagens muito diferentes, vivências muito diferentes. Então, essa habilidade, ela tem que ser muito desenvolvida, né? Porque não é, obviamente, todo mundo que consegue feel the room, né? Sentir o que cada pessoa entende, a forma de falar com cada um. Então, acho que isso é uma coisa super, um ponto importante para quem está ouvindo também, gente, de tentar trabalhar esse lugar mais flexível e de comunicação, de escuta, né, dentro desse caminho. E agora, assim, para a gente resumir um pouquinho tudo que você contou, que dica que você daria para quem está começando, né, tá ali, entrei em relações internacionais, o que você acha que é uma dica de ouro aqui para quem está ouvindo a gente? Eu separei aqui alguns pensamentos, né? Acho que primeiro no ponto de que começo de jornada realmente é muito inglório você pensar que uma pessoa ali com 18 anos tá definindo o resto da vida dela. Então, acho que a primeira dica é não tenha pressa. Tudo pode mudar nesse trajeto e tá tudo bem. Hoje, com tantos anos de formada, não tantos assim, mas acho que 7, eu começo a pensar que tá tudo bem também se eu quiser, né, agregar outra paixão e fazer mais outra coisa, fazer uma transição de carreira. Mas quando você tá no começo, eu acho que a primeira é não tenha pressa, mas seja muito dedicado ou dedicada. Mostre interesse. Lembre-se que a SPM é uma oportunidade para poucos, muito poucos. Faça bons amigos e bons contatos, mas, sobretudo, seja muito dedicado. Eu acho que, uma vez mostrando dedicação, vontade para qualquer stakeholder, né, para qualquer contato, qualquer pessoa dentro da faculdade, fora, isso já mostra muito da garra. E garra é necessária hoje em qualquer lugar, né? A gente não tá mais num mercado onde... Putz, eu lembro meus pais falando que nos anos 80 eles entregavam o currículo na porta do banco e depois eles entravam e começavam a trabalhar. Hoje o mercado é muito mais competitivo e eu acho que a vontade, a garra, a dedicação, ela de fato é importante. E eu também diria para experimentar um pouco de tudo. A SPM, ela garante que você possa fazer isso. Então, faça parte de grupo de pesquisa. Se tem um grupo de pesquisa que fala de tendência de mercado e você acha que pode ser legal, vai lá, experimenta. Às vezes faz muito sentido. Você pode fazer parte de uma outra coisa, depois você fala, tá, não fez sentido pra mim, mas
pelo menos você experimentou, você riscou da sua listinha uma coisa que você pode gostar ou não. Faça parte das entidades internas da faculdade, CA, DA, bateria. Eu fui da bateria da faculdade e até hoje isso me trouxe muitos momentos legais, assim, de experimentar coisas novas. Eu fiz parte por 2 anos, depois eu falei, putz, não vai dar mais porque eu quero estagiar, mas tudo bem, né? Eu experimentei, eu fiz ótimos amigos, pessoas que até hoje me relacionei, que estão no mercado de trabalho e que eu tenho esse contato. E acho que é viver de fato a experiência que a SPM proporciona, sabe? Estar lá de corpo e alma, não ir pra aula só pra, putz, cumprir tabela. Cara, cumprir tabela, dá pra cumprir tabela em muita coisa, mas nisso vale a pena de fato se dedicar e fazer valer. São 4 anos que passam voando, né? Então, fazer valer, porque depois, se você não fizer valer, você vai se arrepender. Tipo, poxa, podia ter feito parte do CA. Eu tinha colegas que se envolveram num projeto super legal e que ajudou demais para eles conseguirem estágio. Por que eu não fiz isso? Então, não deixar o e se, vai e faz, ver depois o que dá. Mas eu acho que curti muito essa experiência, porque ela é muito, muito legal. Agregadora em todos os aspectos. Então, eu acho que são essas as várias dicas que eu deixaria para quem está começando. Pô, demais, né? Muita dica boa aí, né? E ainda são dicas muito humanas, né? Porque, assim, aproveita, gente, essa experiência, sabe? Essa ansiedade tem que baixar um pouquinho de saber o que você tem que fazer o tempo todo e, assim, abrir possibilidades para a vida, né? Aproveitar todas essas possibilidades que possam surgir. Eu acho que isso é muito acolhedor para quem tá ouvindo, Marília, porque tá todo mundo super ansioso nesse momento, né? Te agradeço muito pelo papo, acho que foi super legal, super, assim, rico, muita coisa legal para quem tá pensando em entrar nessa carreira e acho que vai ajudar muito quem tá ouvindo a gente. Te agradeço demais, viu, Marília? Ai, que bom, tô à disposição. Acho que fazer RI, né, SPM é realmente um golaço, se divertir também faz parte, assim, ninguém aguentaria trabalhar, né, o resto da vida se não tivesse um pingo, e não só um pingo, acho que diversão ali no meio, né, então levar isso desde o começo dessa trajetória é super importante. Obrigada pelo convite. Viu só que interessante esse caminho para quem se forma em RI? Eu espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraine. Coordenação geral Maremoto, Caio Corraine. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.